A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Estaremos agora nesse momento para falar da palavra do Senhor Jesus, e o livro que vamos meditar hoje é o livro de São Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, para a glória de Deus, cujo título: Zaqueu, o publicano. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, Deus abençoe você, que você seja alimentado por a palavra. Você que está chegando agora em nosso canal, muito obrigado, gratidão a todos de coração. Você que já é inscrito em nosso canal, você que já se inscreveu, você que ainda não inscreveu, o meu muito obrigado. Fico grato a você, irmão, irmãs, todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Livro de São Lucas 19, diz assim a palavra de Deus, versículo 1 até o 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, e eis, havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho a defraudado, restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor Jesus, neste momento de oração, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias, em palavras e pensamento e por obras. Senhor, te agradecemos ao Senhor por esta manhã que passou, por essa tarde, por esta noite que se iniciou. Pai, toma cada lar nas Tuas mãos, dando vitória, saúde, livramento, principalmente a salvação, Senhor, das nossas almas. Visita cada lar, Pai, nesta noite, para a glória de Deus, Pai. Amém? Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um homem cujo nome era Zaqueu, Zaqueu publicano. Zaqueu era um homem rico, como diz a palavra, um cobrador de impostos. Mas a Bíblia vai falar para nós que Jesus, entrando em Jericó, ia passando, meus queridos irmãos, e havia ali um varão chamado Zaqueu. A Bíblia diz para nós que ele era chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu, meus queridos irmãos, era um homem que cobrava impostos, mas a atitude de Zaqueu, o seu modo de agir, é que ele, meus queridos irmãos, ele defraudava, cobrava acima do normal. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele teve uma curiosidade, porque Jesus ia passando por ali, e ele procurava ver quem era. O que Zaqueu, meus irmãos, nos ensina através desta palavra?
que essa palavra ensina para cada um de nós. Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. E aonde Jesus estava passando, ou parado anunciando a palavra, o evangelho da salvação, ali sempre tinha uma multidão. E Zaqueu ali no meio, ele procurava ver quem era Jesus. A Bíblia diz para nós que ele não podia ver, porque tinha uma multidão muito grande. E o seu tamanho, a sua altura, era muito pequena. Então ele avistou ali uma figueira brava. E a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que ele tinha aquela curiosidade de ver. Então ele subiu aquela figueira. Talvez Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas já conhecia. Mas Zaqueu não conhecia Jesus. Talvez Zaqueu, ele era curioso. Então vou ver quem está Jesus. Mas Zaqueu teve uma boa ideia. A sua mente abriu naquele momento. Ele subiu numa figueira brava. Ele não olhou os obstáculos. Ele procurou rapidamente subir ali. Porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. O versículo 5 diz assim, ó, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O versículo 6 diz, e apressando-se desceu e recebeu o gostoso. Meus queridos irmãos, veja que Zaqueu, ele era um homem defraudador. Ele cobrava impostos acima do normal. Zaqueu talvez não precisava daquilo. Não sabemos se aquela riqueza dele foi adquirida através da defraudação. Mas nós podemos ver aqui, meus queridos irmãos, que a curiosidade de Zaqueu é que fez com que o milagre acontecesse na vida dele. Já ouviu pessoas dizer que não acreditam só vendo para crer? Não sabemos se Zaqueu já conhecia ou sabia dos milagres. Talvez até sabia. Mas o importante é que Zaqueu estava querendo ver quem era Jesus. E aquela pressa que ele teve de subir naquela figueira, porque Jesus ali passando, olhou para cima. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz, e apressando-se desceu e recebeu o gostoso. Isto é, com júbilo, com alegria em seu coração. E vendo todos isso, murmuravam dizendo, por quê? Porque a fama de Zaqueu ali, para muitos que conheciam a Zaqueu, era grande. Talvez era um vexame, um escândalo. Eles murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se daqui, Zaqueu disse ao Senhor. Olha, meus queridos irmãos, essa palavra aqui, o versículo 8, é muito interessante. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Meus queridos, neste momento, enquanto muitos murmuravam, Zaqueu estava com o coração voltado já para Deus. É o que nós precisamos, ter o nosso coração voltado para Deus. Zaqueu se arrependeu naquele momento.
o versículo 8 diz: levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. Nesse momento, meu querido irmão, Zaqueu estava se arrependendo com o coração aquebrantado, porque ele foi ver quem era Jesus. E no momento que Jesus passou abaixo daquela figueira, olhando para cima, o milagre já aconteceu na vida dele. Agora o versículo 9 diz, o próprio Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Zaqueu estava em trevas, tirando, defraudando talvez o pobre, o necessitado, enriquecendo um enriquecimento ilícito. Zaqueu trouxe para si próprio arrependimento de coração e recebeu Jesus em teu coração. Meus queridos, esta mensagem traz para nós o entendimento de que o homem precisa arrepender para que o perdão de Cristo seja efetuado ou executado em cada vida. Deus não está olhando para o seu passado. Deus quer olhar para o futuro, para o seu presente, agora, hoje. Porque muitas das vezes o seu passado é tenebroso, o nosso passado é tenebroso. Zaqueu tinha um passado atribulado. A sua riqueza, a Bíblia não diz, mas quem sabe a sua riqueza era tirado através da defraudação, tirando sempre a mais. E ele disse: Senhor, eis que metade dos meus bens, se em alguma coisa tenha defraudado alguém, restitui quadruplicado. Então, Zaqueu, neste momento, ele estava arrependido e disse para Jesus que ele ia restituir aquilo a qual ele tinha defraudado. Deus, queridos irmãos, o próprio Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu, naquele momento, antes do encontro com Jesus, Zaqueu estava perdido, mas Jesus o achou. E quando Jesus acha, ele acha e faz o milagre da libertação, da transformação. Que eu e você possamos seguir exemplos bons que possa trazer para nós um crescimento espiritual. Porque enquanto havia murmuradores, ou sempre vai haver murmuradores, quando vê alguém levantando as mãos, isso não vai durar muito tempo não. Aquele homem assim, aquela mulher assado, ela fazia isso, ele fazia aquilo. E Jesus vai o aceitar como um pecador? Sim. Porque para isto ele veio ao mundo, para trazer para mim, para você e para todos aqueles que se arrependem, a salvação. Por isso que Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. A oportunidade está na mão de cada um de nós. Zaqueu, ele procurou a seguir Jesus. E você, e eu, e nós, devemos fazer o mesmo. Você que ainda não aceitou a Jesus, não entregou o teu coração para Jesus, corra. Você pode dizer: eu aceito Jesus todo dia. Não, meu querido irmão.
Jesus quer que você aceita Ele, mas larga tudo. E tenha uma vida boa, abençoada, santificada com Cristo. Então Zaqueu recebeu Jesus em seu coração, com alegria, com gozo, mas também teve o arrependimento em teu coração. Que nós possamos se arrepender de coração, para que nós possamos, naquele grande dia, ser salvo. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida irmã. E se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é uma noite especial que Jesus está preparando para você. Todos os dias Jesus está batendo a porta e te chamando. Venha, filho meu. Venha, corra para os meus braços e seja salvo, abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa suprir as necessidades da tua alma, do teu coração e da tua vida e da tua família. Que Deus os abençoe. Tenham uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.